Olá! A paz do Senhor, Bem-vindos ao canal. segundo a Bíblia. Gente, hoje nós vamos estar analisando esse vídeo aí do lado. E tá bem famoso o react nosso no sábado. Então, os assuntos mais quentes da semana, a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos começar aqui reagindo a este vídeo que está bombando nas redes sociais. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, gente, galera! eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento. Que Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Sou iludido. Engraçado, é a cara de nervoso dela. Gente, vamos lá, vamos reagir a cada pedaço, que é muita informação para um vídeo só. Vamos lá. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. Entramos em Apocalipse? Eu estaria falando isso, né? Entrar em Apocalipse talvez seja uma expressão que ela quer dizer que os fatos de Apocalipse estão acontecendo. Assim, eu acho que o entramos em Apocalipse que ela está falando é meio complexo para alguns, porque o que seria este Apocalipse? Apocalipse, ele é um livro bíblico, né, onde o Senhor, Jesus, ele faz a revelação. Logo após a sua morte, Jesus reaparece aos seus discípulos e depois de um período de tempo ele sobe aos céus e ele começa a se apresentar como se apresentou a Paulo, que antes era Saulo, e se apresenta também para os seus discípulos de uma forma diferente, né? Em visões, em sonhos e em diversos tipos de ações. Uma dessas visões é a visão de João, numa ilha chamada Patmos, que se dá no livro de Apocalipse. Essa revelação do Senhor, ela se dá para o povo saber o que iria acontecer e quais eram as ordens de Jesus para com a gente, a igreja que iria ficar, que viria. Porque havia uma grande promessa, que o evangelho ia ser pregado na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra somos nós, que hoje sabemos, né? O mundo todo sabe sobre o evangelho de Cristo, exceto alguns lugares, é claro que não chega com tanta facilidade o evangelho, mas creio que a maior parte do mundo ela já sabe sobre Cristo, sabe que ele veio, sabe que ele voltará. E essa parte que ele voltará está relatada em Apocalipse. É claro que tem uns flashes em outros livros da Bíblia, porém em específico está em Apocalipse. Por que ela fala estamos em Apocalipse? Possivelmente porque os fatos que se dão nos dias de hoje estão drasticamente nítidos aos olhos dos que estão bem firmes no Senhor. Porque, assim, nós que somos cristãos, nós temos uma visão diferenciada do mundo. Enquanto as pessoas estão olhando para uma festa de carnaval, onde diversas pessoas estão indo para esse ambiente, estão deixando igrejas para ir para esse ambiente, onde igrejas estão se adaptando a essa lei do mundo de fazer um carnaval dentro da igreja, um bloquinho dentro da igreja, enquanto para o mundo isso é normal, para a gente que somos crentes mais genuínos, mais, como é que eu posso dizer, mais ortodoxos, mais conservadores, nós vemos de outra forma. Nós vemos que isso é uma influência do mal, que é o nosso arqui-inimigo, nós intitulamos Satanás, e ele vai fazer algumas influências na vida de algumas pessoas, que é este o caso que está acontecendo. O povo, ele larga a igreja, vai para o carnaval, pula carnaval e depois volta para a igreja. Aí o que a igreja faz? Ela cria um evento dentro da própria igreja, para dizer que é um bloquinho de carnaval. E possivelmente, ela vendo isso tudo, ela começa a observar que entramos em Apocalipse, que é o mundo se acabando. Né? Por isso que ela faz essa citação de entramos em Apocalipse. E Apocalipse não é um portal. Apocalipse, ele é uma série de eventos que irão se acontecendo antes do fim e até que o nosso Senhor Jesus ele venha. Nós que somos cristãos, nós acreditamos assim. Vamos dar continuidade. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. 5 e 10 anos. Então, gente, Mateus 24 vai falar sobre o dia e a hora são desconhecidos. Mateus capítulo 24, vamos ver a partir do versículo 36. Quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Então, assim, no vídeo ela vai comentar sobre um período de tempo. Porém, nós, cristãos, sabemos que nem Jesus sabe o dia em que ele virá para buscar a igreja. Então, assim, talvez foi um equívoco da parte dela, foi uma emoção ali no momento, o Espírito Santo, né, tocando no coração dela, e ela sentiu de falar esse tempo. Não quer dizer também que não possa acontecer. Nós não sabemos, pode ser que sim, realmente aconteça nesse período de 5 a 10 anos, mas pode ser que não, porque a própria Bíblia fala que nem Jesus sabe o dia que ele virá para buscar a sua igreja. Então nós não sabemos o período, o tempo, o ano. Por isso que muitas pessoas, né, até falam que minha avó ouviu, minha bisavó, e eu estou ouvindo, e Jesus ainda não voltou, porque realmente a gente não sabe o dia que ele vai voltar. Mas nós cremos que ele vai voltar sim. A Alice falou uma coisa muito interessante que talvez criou uma pulga atrás da sua orelha aí agora.
o Espírito Santo dessa mulher que acabou de fazer um show do mundo. Como assim, o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, queridos, ele não depende da pessoa estar certinha, retinha, daquele jeito que a gente intitula dentro das igrejas. É necessário estarmos limpos? Sim, é necessário. É necessário estarmos santificados? Sim, é necessário. Porém, num ambiente como este, que a gente viu aqui nesse trecho, o Espírito Santo, por não ter um representante ali, estando totalmente santificado. Porque, sendo sincero, que igreja vai querer ir lá no meio de um bloco de carnaval, pegar um microfone e ficar falando assim, né? Por exemplo, as festas que acontecem nas nossas cidades. Quem quer ir? Aqui dentro da nossa cidade tem um parque de convenções, ou o centro de convenções. E quando acontece evento ali, o pessoal se reúne e você não vê ninguém falando de Jesus. Por que isso acontece? Porque normalmente, quando a gente está nesses ambientes, a gente quer se divertir. Não que um crente deveria estar no carnaval, não me entenda errado. Mas a gente, quando está num ambiente como este, a gente não pensa em falar de Jesus. E as pessoas que estão no meio do carnaval, elas já abandonaram a Jesus há muito tempo, porque as práticas que estão ali naquele meio tem nada a ver com o caráter cristão. Então, assim, nessa situação, o Espírito Santo pode sim utilizar, ele poderia utilizar até a Ivete mesmo para falar isso, para vocês terem noção. O Espírito Santo, ele usa quem está à disposição. E por mais que essa mulher estivesse ali, fazendo show mundano, fazendo pessoas talvez até traírem, fornicarem, errarem, pegando as pessoas da igreja e colocando para fazer isso, né, estar ali no meio de um bloco, dançando, fazendo um monte de coisa errada, bebendo cerveja, por mais que ela esteja super errada, mas ainda assim o Espírito Santo ele pode usar ela. E se você reparar bem, parece que o Espírito Santo realmente veio, falou e saiu. Porque olha a reação dela aqui agora. Obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva pra mim agora. Olha só a expressão dela. Parece que o Espírito Santo foi ali, falou e saiu. Aí agora ela pede uma música, todo mundo, tipo, continua. Então, tipo assim, você vê pela expressão dela, ela tá meio, ué, o que eu acabei de fazer? Entendeu? E assim o Espírito Santo, ele vem, utiliza, faz o que ele tem que fazer e sai. E a pessoa até fica sem entender o que acabou de se passar. Porém, como você pode observar que é uma ação do Espírito Santo? Por conta da grande repercussão que está dando. Possivelmente, cristãos que estavam ali no meio, tinham acabado de abandonar a igreja e falaram, vou curtir o carnaval. Se arrepiaram tudo e ficaram pensando em voltar. Grandes nomes, possivelmente, deste meio de influência, com certeza pararam e analisaram as suas próprias vidas. E assim é a ação de Deus. Assim é a ação do Espírito Santo. A Ivete aqui, ela vai falar que Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. eu acho que aqui ela tentou dar uma disfarçada. Porque assim, é impossível. Como que ela poderia não deixar acontecer o apocalipse? Olha só, vamos aqui a Mateus 28, no seu versículo 18, vai dizer assim: Então Jesus aproximou-se e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Poderia um ser humano superar a ordem de Deus e impedir o apocalipse? De maneira nenhuma, queridos. Nós somos só um pó em comparação a todo este poder que foi dado a Jesus. E uma vez dado a ele, nunca mais é tirado. Então, de forma nenhuma, ela poderia parar o apocalipse. Porém, tem um detalhe. Ela ali, talvez no calor do momento, se confundindo as ideias, e o povo não ficar, tipo, abalado, assustado, ela quis falar isso. Porque ela realmente, ela mesmo sabe que é impossível ela parar o apocalipse. Não tem como, nem se ela reunisse todas aquelas pessoas ali e o apocalipse de Deus acontecendo, ela querer parar o apocalipse, é impossível. Ela só ia ficar na frente e seria devastada, porque o apocalipse ele tem grandes destruições e o ser humano ali ele é tratado como míseras formigas, tão pequeninas que nós somos em comparação ao poder de Deus. Então, de maneira nenhuma, ela conseguiria parar o apocalipse. Vamos continuar? Bora! Canta uma pequena Eva pra mim Eu agora. vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Que Deus que estava pedindo esse macetão certo aqui. Meu Deus, não é nome seu. É seu Deus. Vou continuar. Olha! E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento. Que ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Então, gente, ela comentou no vídeo, né, que Deus não iria deixar acontecer o apocalipse. O livro de Números vai falar no seu capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aqui nós vemos um Deus que não é como a gente, não é como um homem, que decide e depois já não quer fazer mais, e depois decide e não sabe muito bem o que quer. Isso daí é a característica humana. Nós estamos falando do nosso Deus, e ele que determinou que o apocalipse acontecesse, que vai acontecer. Então não tem como ele agora desistir, voltar atrás e cancelar isso. E nenhum ser humano pode fazer com que ele mude de ideia. Ele determinou isso desde o início da criação. Devido ao pecado do homem, então isso foi determinado. O fim de todas as coisas, o fim da terra. Então isso vai acontecer, o apocalipse vai chegar.
queira as pessoas ou não, queiram os ímpios ou não, as pessoas que não creem em Deus ou não, vai acontecer. Porque ele determinou, e ele não vai voltar atrás do que ele determinou. Em Mateus 24, como a gente já citou, Mateus 24, nos versículos adiante daquela situação que a gente disse de não poder, o homem não saber o dia e nem a hora, mas dizer assim, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. Ou seja, não teve como ninguém impedir os dias de Noé. Ou seja, a barca estava construída, as águas começaram a encher o mundo inteiro e todo mundo veio a morrer. Quem estava dentro da arca foi salvo, quem não estava, morreu. E não teve como ninguém, vou botar uma pedra para tampar a boca do abismo, ou vou fazer uma lona para tampar a chuva, ou vou construir um barco agora para me salvar. Não teve como ninguém parar. E assim são as coisas do Senhor. Não tem como a gente parar as mãos do Senhor. Por isso que a gente fala, se prepare antes. Você tem tempo agora. Se converta agora. Você que está afastado do Senhor, pode caminhar. Você que está dentro da igreja, está tratando as coisas da igreja como brincadeira, não faça isso. Porque a gente não sabe. Pode ser que ela falou 5, 10 anos, e pode ser que seja mais. Ou então, pode ser que esse mesmo ano, a gente já vá se encontrar com o Senhor. A gente não sabe o dia nem a hora. A gente não está dizendo que não sabe o dia nem a hora, porque vai durar mais, vai demorar mais de 10 anos, não. Porque pode ser amanhã. Pode ser que esse vídeo aqui não chegue nem a você. Ou seja, quando você compartilhar esse vídeo para alguém, a pessoa pode chegar nem assistir. Ou seja, nós não sabemos nem o dia nem a hora. E uma coisa, não tem como parar as mãos do Senhor. Se ele disse que vai acontecer, realmente vai acontecer. E no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16, vai falar de como será, né, esse arrebatamento. Vai dizer assim, nós cremos assim, a palavra do Senhor vai dizer, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós esperamos assim. Primeiro, os mortos, né, aqueles que morreram com Cristo, eles vão ressuscitar. E depois, nós que estivermos vivos, seremos levados às alturas. O Senhor Jesus virá para nos buscar nas alturas, nas nuvens. Nós cremos assim, na palavra do Senhor. E isso não tem como ninguém impedir, porque é um plano que independe da terra. Se a gente estiver buscando ou não, se a gente estiver fazendo algo ou não, é o próprio plano do Senhor. Ou seja, a trombeta era tocada no céu, não é na terra. E o agir de Deus, esse mover de Deus, é de cima para baixo. Ou seja, nada que a gente fizer aqui da terra pode fazê-lo acontecer e nem fazê-lo parar. Na certa não é tem gente. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu. Olha, gente, conclusão do vídeo, maceta o dedo no like. Mas enfim, gente, finalizando aqui, as considerações finais. É um vídeo com muita informação, né? Mas a gente aprende muito aqui. Não se iluda com as pessoas falando, olha, Jesus já veio, Jesus já voltou. Ou então, Jesus está aqui, olha, ele está aqui para te buscar. Calma, não se afobe. O tempo do Senhor vai acontecer. Independente do que você faça, esse dia ele vai chegar. Então o melhor você se fazer é esteja numa igreja, busque a Deus. Mas as pessoas da igreja não são lá esses exemplos, mas esteja nesse ambiente. É importante a sua comunhão com os seus irmãos. É importante a sua convivência com os seus irmãos. E também é muito importante você estar buscando a Deus no seu lar, na sua casa. Concilie os dois. Continue buscando a Deus, continue indo adiante, não desista, não pare. Isso que aprendemos com esse vídeo e se agora fosse o dia? E se agora fosse o momento do Senhor voltar? Você estaria preparado? E se realmente fosse daqui a 5 a 10 anos? Será que daqui a 10 anos você ainda ia lembrar dessa mulher falando alguma coisa? Talvez você já teria esquecido. Então, olha, estejais pronto, estejais preparado, pois o dia do Senhor, ele realmente vem. E chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer a cada um que está nos acompanhando até o final. Deus me abençoe a vida de cada um de vocês. Que nós viemos refletir sobre isso que aconteceu nesse carnaval de 2024. E viemos entender. Não há nada que a gente possa fazer para impedir isso. A única coisa que nós podemos fazer é buscar o Senhor, como ela realmente disse. É se chegar para perto de Deus. Porque foi determinado por Ele isso acontecer. Então vai acontecer. Ele vai vir. E um dia chegará o final desse mundo, a qual nós vivemos hoje. Vai chegar o final dele. E isso foi determinado por Deus. Desde antes do nosso antepassado, desde o início do mundo. Então a única coisa que nós podemos fazer é fazer como ela falou, se chegar para perto de Deus. E que Deus venha tocar no coração de cada um que assistiu esse vídeo e venha trazer aqueles que um dia estiveram na presença do Senhor de volta. Em nome de Jesus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui.